conta um pouco qual foi o se teve algum momento e se teve, qual foi, que você percebeu que teve um conhecimento aprofundado acima do que você esperava? Então, eu posso comparar, né, Uhum, com relação à matéria do Dr. Jorge, eu já tive uma abordagem sobre esse assunto quando eu fiz a graduação em administração. Eu fiz ela em 2013, eu formei em administração, né. Então eu imaginava que eu fosse quando ele me entregou a ementa, que eu vi alguns livros que ele ia abordar dentro da matéria dele, eu vi que alguns livros eu já tinha, inclusive eu tinha ele na minha biblioteca, né. Do Philip Kotler, por exemplo, é um livro que eu tenho ele, e ele usa como referência na matéria dele. Só que ele aprofunda muito, né, ele é um excepcional professor, muito vivido, já trabalhou nos Estados Unidos muitos anos, né, ele já foi administrador de empresa em grandes multinacionais, então ele traz uma experiência para a matéria dele na prática, né, coisa que numa faculdade comum eu nem imaginava, esse tipo de abordagem que ele teve, né. É muito mais profundo o conhecimento, ele esgota a matéria, ele doutrina sobre a matéria, entendeu. Ele tem livro próprio, né, que ele escreve, e ele traz essa abordagem, ajuda a gente a ter uma abordagem diferente, né, uma visão diferente, né. Inclusive até para a gente mesmo dissertar sobre assunto, ele dá esse apoio, entendeu, né. Ele tem esse know-how de fazer com que o mestrando tenha capacidade para dissertar também. Eu, por exemplo, na matéria dele eu fiz uma dissertação, né, sobre uma apresentação, entendeu, sobre a uhum, matéria, né. legal. Então Não, muito bom. E Ney, me conta uma coisa, assim, a gente sabe que fazer o mestrado tem um grande investimento humano, né, enfim, você vai uhum, reservar grande parte do que você tem de mais precioso, que é o seu tempo, né, para se dedicar sim, aqui ao estudo na Ambra e também vai fazer um investimento financeiro, né. Vamos pensar assim é. nesses 9 meses aí que você está em contato com a Ambra, 8, 9 meses, você pensa que até agora está valendo a pena fazer esse investimento humano e financeiro? Então, quando eu fui entrevistado pela Ambra, né, você passa por uma entrevista pessoal, eles vão te avaliar, vão te qualificar e ver se você está apto a ser aluno Ambra, né. Uhum, Então me fizeram uma série de perguntas sobre essa questão de tempo, né. Quando eu tive esse primeiro contato com a Ambra, eu pensei que eu não ia ter tempo suficiente. Eu falei: "Nossa, deve ser uma carga horária muito pesada". uhum, Mas na prática não é bem assim, né. uhum, A gente, lógico, tem que ler muito, né, uhum, tem as aulas semanais presenciais, tem uhum, as aulas que o professor grava, posta uhum, no sistema da Ambra, né, no AVA, uhum, e a gente tem que assistir, é obrigatório assistir essas aulas. uhum, Mas não é muito, não achei muito pesado. E uhum, interessante que grande parte das aulas são gravadas, né. uhum, E eu, por exemplo, como sou autônomo, não tenho muito horário, né, tá viajando, eh, pratica exercício, né, o escritório, muitas vezes você pega um processo, você tem que dedicar aquele dia àquele processo, tem um prazo para cumprir, você não tem tempo uhum, de, por exemplo, naquele dia assistir aula. Então, assim, o legal por ter a aula gravada é que eu posso estar, assistindo de madrugada, por exemplo. Muitas aulas que eu assisti, durante o curso foi, por exemplo, nas minhas jornadas aí de madrugada, parava para estudar quando tinha tempo, entendeu? Um horário de uhum. almoço, por exemplo, que eu estava ali com uma folga, alguma coisa, eu parava para estudar alguma coisa, assistir uma aula. Então, Uhum. legal, para mim, o que me favoreceu bastante a escolha da Ambra foi isso, entendeu? A flexibilidade de horário, É, para mim essa assistir às aulas. flexibilidade de horário é realmente interessante, que é Eu, por exemplo, 90% das minhas aulas eu assisti de madrugada, né. Eu chego em casa, por exemplo, 6, 7 da noite, depois de uhum, uma jornada de trabalho, eu vou para uma academia, faço minha atividade física, volto para casa, tomo um banho, e depois eu vou me preparar para começar a estudar, né, assistir às aulas. E interessante que as aulas sempre são por etapas, né, uhum, e não é aquela coisa desgastante, por exemplo, 4 horas direto de aula ali, você tem que assistir gravado. Não, é 1 hora e meia, entendeu. Então o professor ele desmembra, né, uhum, a matéria em etapas. Então você uhum, assiste ali 1 e meia em cada aula, uhum, e aí você vai 2, 3 vezes, é o que eu sempre fiz, eu criei uma rotina da seguinte forma, por exemplo,
de assistir 1h30, 2 horas a cada 3 vezes por semana, por exemplo, né? Legal. Aí muitas vezes você tem um livro para ler, você para ler esse livro, né? Tem que Uhum. dissertar. As 3 matérias que eu tive, por exemplo, eu tive que escrever, fazer uma dissertação, demanda um pouco mais de tempo. Aí você aproveita um fim de semana que você tá tranquilo, Uhum. né? Vai escrever. Então, Uhum. mas assim, quando eu tive a primeira abordagem, eu imaginava que eu fosse ter, a necessidade de dedicação era muito maior. Eu tô vendo que não, Entendi. Uhum. que é tranquilo, dá para Uhum. conciliar o trabalho, dá para conciliar Uhum. lazer com os estudos, tá? Eu imaginava Bacana. que eu fosse ter que parar, por exemplo, 100% minha atividade física, por exemplo. Nossa, eu não vou ter Aham. tempo de praticar exercício. Vou ter que Claro. dedicar 100% ao mestrado. Mas não, tá tranquilo. Dá para conciliar.